Fala aí pessoal do canal, beleza? Na aula de ontem, tá, que eu gravei ontem, eu estava explicando a lei de Coulomb, né? Que é a força de atração ou de interação elétrica entre cargas elétricas pontiformes, né? Em que se você tem duas cargas de mesmo sinal, elas se repelem, de sinais contrários se atraem, né? E que tu faz o cálculo dessa força através dessa equação aqui, né? Onde a força de atração ou repulsão, né, ela é dada por K, que multiplica o módulo da carga de A pela carga de B, dividido pela distância que separa elas ao quadrado. Onde o K, né, é a constante elétrica do meio e geralmente, tá, os exercícios cobram ou dão, né, o K do vácuo, que é 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E a gente falou da importância de observar as unidades de medida desse cara aqui para tu colocares aqui na aplicação da fórmula, né? Então, vamos resolver hoje dois exercícios, tá? Dois exemplos em que eu preciso aplicar essa fórmula para calcular a força elétrica entre cargas, tá? O primeiro exemplo que eu abordei aqui, ó, eu trouxe já prontinho aqui para nós, é o seguinte, tá? Olha o exercício 1, tá? Eu tenho duas cargas A e B, sinais contrários, uma positiva e a outra negativa, tá? Essa aqui tem um valor de 4 microcoulombs e essa aqui tem um valor de menos 2 microcoulombs. Estão separadas por uma distância de 20 centímetros no vácuo. Por que essa informação é importante? Porque quando diz que as cargas estão no vácuo, eu já tenho que saber de antemão que o K é 9 vezes 10 na 9. Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Beleza. Mas eu tenho que saber esse valor aqui, ó, tá? Que o K, que é a constante eletrostática do meio, é esse valor aqui, tá? Como as cargas têm sinais opostos, então a força entre elas é de atração. Então, A, que é positiva, puxa B para cá, né? E B, que é negativa, puxa o A para lá, tá? Agora, eu quero saber quanto vale a força com que as cargas se atraem. Para eu descobrir essa força aqui, eu vou usar aquela expressão, A que eu mostrei antes, né? Força é igual a K que multiplica carga de A vezes a carga de B, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Lembrando que você trabalha com o módulo das cargas. O sinal não te interessa. O sinal é só para saber se é força de atração ou repulsão. Na fórmula você não usa o sinal das cargas, ok? Pois, vamos lá. Vamos calcular essa força então. Quanto vale o K? K vale 9 vezes 10 na 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Por que eu estou colocando as unidades aqui? Para tu ver como é importante, tá, a gente pegar e fazer como eu brinco nas aulas regulares, né, tudo falar o mesmo língua nas equações. O K é dado em newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Quando eu pegar a carga de A é 4 microcoulombs. O que é micro? Micro quer dizer 4 vezes 10 na menos 6. Então é 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Vezes a carga de B. Quanto vale a carga de B? Menos 2 microcoulombs. O menos esquece, tá? Vou usar só o sinal. Eu vou ignorar o sinal, usar só o módulo, que é o valor. 2 microcoulombs. Então é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Só que veja bem, aqui ó, a distância aqui no K, né? A distância que está aqui no K está em metros e aqui está em centímetros. Putz, grilo, que sacanagem. Sim, essa distância aqui eu vou ter que converter para metros. 20 centímetros é 0,2 metros. Então aqui é 0,2 metros elevado ao quadrado. Quando eu for resolver isso aqui, olha que interessante. Então a força vai ficar K, 9 vezes 10 na 9, newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado, vezes. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, como é que eu multiplico notação científica? 2 vezes 4, 8. Copio a base da notação e somo os expoentes. Menos 6 com menos 6, menos 12. E coulomb vezes coulomb vai dar coulomb ao quadrado. Agora, dividido por 0,2 metros ao quadrado, dá 0,04 metros ao quadrado, metro ao quadrado. O que dá para fazer aqui, ó? Tu pode cortar metro ao quadrado daqui, com metro ao quadrado daqui, coulomb ao quadrado daqui, com coulomb ao quadrado daqui. O que sobrou? Newtons. E força não é medida em newtons? Então, beleza.
Tá? Então, assim, ó, só reforçando mais uma vez, eu sempre brinco lá nas aulas, né? Pô, numa equação eu preciso fazer tudo, falar o mesmo língua, para eu poder fazer os cortes nas horas certas e me sobrar a unidade de medida daquilo que eu estou calculando, que nesse caso é a força, e força medida em newtons, ok? Seguindo aqui o cálculo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, tá? Vamos facilitar a vida porque fica bem mais tranquilo. Eu vou manter a multiplicação em cima, fica 9 vezes 10 na 9, vezes 8 vezes 10 na menos 12, dividido por 0,4 em notação, é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 2. Por que eu deixei assim? Porque eu vou dividir, nessa divisão, eu posso aqui, dividir 8 por 4, que vai dar 2, né? Então eu posso fazer o meu cálculo ficar mais simples. Eu posso fazer o meu cálculo ficar assim, força igual. Se eu simplificar aqui e aqui, não sobra 2, 8 dividido por 4 dá 2, né? Daí vai ficar aqui, vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes 2 vezes 10 na menos 12, dividido por, quando eu dividir aqui embaixo ficou 1, né? 1 vezes 10 na menos 2. Terminando o cálculo, né? Como é que vai ficar a força? Vai ficar 2 vezes 9, 18, 18 dividido por 1, 18, vezes 10 na... Como é que você multiplica e divide notação? Você soma esse mais esse, 9 com menos 12 dá menos 3. Menos 3 menos 2, menos com menos vai ficar mais, vai ficar menos 3 mais 2, vai ficar menos 1. Então a força é 18 vezes 10 na menos 1 newtons. Tu não vai deixar esse número feio aqui, né? Se você diminuir a base, aumenta o expoente. Então a força vai ficar 1,8 vezes 10 na 0 newtons. Só que 10 na 0 é 1, e 1 vezes 1,8, 1,8. Ou seja, a força com que essas cargas se atraem é 1,8 newtons. Então, com que força A puxa B para cá? 1,8 newtons. Com que força B puxa A para cá? 1,8 newtons. Ou seja, essa é a força com que as cargas se atraem. Tá? Qual é a dificuldade na resolução de um exercício, de um exemplo desse aqui? É a notação científica. Tá? Mas só que isso aqui vem lá da matemática, então te vira lá com os professores de matemática, tá? Qualquer coisa pede um help lá pros caras. Tô zoando, eu te ajudo também, tá? Mas o maior problema aqui realmente é a matemática, tá? Essa questão aqui que eu mostrei, né, da importância de tudo falar a mesma língua, tu não precisa usar em todas as contas. É só tu conferir se a distância está em metros e as cargas estão em coulombs. Tu não precisa colocar aqui as unidades de medida aqui, não. Confere se está tudo falando a mesma língua, resolve sem elas e tu vai ver que dá na mesma coisa, tá? No próximo exemplo aqui, que eu já deixei previamente desenhado, tá? Esse aqui é um pouquinho mais sacana, tá? O que acontece? Eu vou resolver os cálculos sem usar as unidades, tá? Qual é a brincadeira aqui, ó? Eu tenho 3 cargas, A, B e C. Carga A está fixa, B está fixa, mas a C ela é móvel. E pergunta para onde é que ela se move, sendo que essa carga é positiva, essa é positiva, mas a do meio é negativa. Detalhe, estão no vácuo. Então tu já sabe que o K é 9 vezes 10 na 9. Newton vezes metro quadrado por coluna quadrada, acaba de dizer lá. Buenas. O que acontece aqui, ó? Essa carga ela tá fixa, mas ó, carga positiva com negativa rola força de atração. O que a carga A vai fazer? Ela vai puxar a B para cá. Só que a carga C também é positiva. O que ela vai fazer? Vai tentar puxar a carga B para lá. Então assim, ó, essa aqui é a força que A faz sobre B. E essa aqui é a força que C faz sobre B. Para onde é que essa carga B vai? Imagina um cabo de guerra. Aqui tem pessoas puxando e aqui tem pessoas puxando. Para onde é que a carga B vai? Vai para onde a força for maior, certo? Então assim, ó, via de regra, o exercício vai te perguntar qual é a força resultante ali no meio. Cara, isso aqui é mais simples que dar um pum, porque olha só. Se essa força for de 20 newtons e essa aqui for de 18, então essa aqui vai ganhar de 2 newtons e a carga se move para cá, certo? Eu tenho que saber qual força é maior para saber para onde é que a carga B se move. Então o que eu vou fazer?
Eu vou fazer duas contas. Primeiro eu vou calcular a força que A faz sobre B, né? E depois vou fazer o cálculo da força que C faz sobre B. Se eu descobrindo qual força é maior, né, eu vou saber a força resultante sobre a carga B e vou descobrir onde é que a desgracida vai. Pois, como é que calcula a força de A sobre B? Tu pega K que multiplica K que multiplica a carga de A vezes a carga de B dividido pela distância entre elas ao quadrado. Lembrando que tu vai usar só os módulos, certo? Como é que tu calcula a força que C exerce sobre B? Tu vai fazer K que multiplica a carga de C vezes a carga de B e dividir pela distância entre elas também ao quadrado. Só que perceba o seguinte, ó, aqui no exercício deu as distâncias em centímetros. Cara, tu vai ter que transformar isso aqui para metros. Isso aqui é 0,2 metros e aqui 0,1 metros. Bora fazer os cálculos, tá? Então, força de A sobre B. Pega K, 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga de A, 4 vezes 10 na menos 6, que é microcoulombs, então é vezes 10 na menos 6, vezes a carga de B, que é 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10 na menos 6. E divide pela distância entre elas, que é 20 centímetros, 0,2 metros, né? Só que a distância em tal quadrado. Tá vendo que eu não coloquei as unidades de medida? Né? Não coloquei aqui que era coulomb, coulomb e metro. Tá? Eu estou fazendo tudo falar o mesmo língua, né? Já que eu sei que o K é Newton vezes metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Então, cara, né? Vou só fazer tudo falar o mesmo língua e vou correr para o abraço. Eu já sei que lá no final eu vou colher a força em coulombs, em newtons. Ups, tá? Então, quanto vale a força de A sobre B? Bora lá. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 9, 36. Né? Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com mais 9, menos 3. Quanto é que é 0,2 ao quadrado? É 0,04. E isso em notação é 4 vezes 10 na menos 2. Então, quanto vale a força de A sobre B? Agora você divide em notação, divide 36 por 4 dá 9, copia a base 10, pega o de cima menos o de baixo. Menos 3 menos menos 2, menos com menos vira mais, então vai ficar menos 1. Então a força de 9 vezes 10 dá menos 1 newtons. Quer deixar assim por enquanto? Ok, deixa assim. Mas você já sabe que na verdade isso aqui, ó, diminui a base, aumenta o expoente. Isso aqui é a mesma coisa que 0,9 newtons. Força de A sobre B é isso aqui, ó, 0,9 newtons, tá? Então, essa força aqui, ó, é 0,9 newtons. Vamos descobrir quanto vale essa força aqui? Vamos aplicar essa conta aqui, ó. Quanto vale a força de C sobre B? Pega o K, que é 9 vezes 10 na 9, que multiplica. Carga de C. Carga de C, 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 na menos 6. Vezes a carga de B, que é 1 microcoulombs, que é 1 vezes 10 na menos 6. E divido pela distância entre eles ao quadrado. Só que a distância é 10 centímetros, que é 0,1 metro. Né? 0,1. Não usei, não botei nada das unidades de medida. Quanto é que vai ficar aqui, então, a força de C sobre B? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 9, 18. Certo? Vezes 10 na... Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com mais 9 dá menos 3. 0,1 ao quadrado é 0,01. Que em notação é 1 vezes 10 na menos 2. Então a força de C sobre B vai ficar 18 dividido por 1, 18. Vezes 10 na menos 3 menos menos 2. Menos com menos fica mais, vai ficar menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Então a força de 18 vezes 10 é menos 1 newtons. Diminui a base e aumenta o expoente. Então a força de C sobre B é 1,8 newtons. Então olha só, quanto vale essa força aqui? Essa força aqui vale 1,8 newtons. Agora veja bem, quem é que ganha essa batalha aqui? Ó? Essa força aqui vale 0,9 newtons e esta força aqui vale 1,8 newtons. Ou seja, embora essa carga seja menor do que aquela lá, a distância que é menor, né, do que aquela, e como a distância influencia ao inverso do quadrado, essa força acabou sendo maior que aquela. Agora, imagina o seguinte, quem ganha? Ganha esta ou aquela? Ganha essa, mas ganha de quanto? Para
tu saber a força resultante, tu vai fazer o seguinte, ó. Tu pega a força maior menos a força menor. Então, se tu pegar 1,8 menos 0,9, vai dar uma força de quanto? Pega 1,8 menos 0,9, vai dar uma força resultante de 0,9 newtons. Para onde? Para a direita. Ou seja, essa carga aqui, tá, ela está sujeita a uma força resultante de 0,9 newtons para a direita, porque essa força é 0,9 newtons a mais do que essa aqui, certo? Então a carga se move na horizontal para a direita nesse caso aqui, tá? Se o exercício fosse desgraçado e tivesse te dado a massa daquela partícula ali, tu usando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, tu tem a força resultante 0,9, se tu tivesse a massa em quilos, tu calcularia a aceleração que aquela partícula estaria sujeita, né, a partir da interação dessas duas forças aqui, tá? Mas não é o caso desse exemplo aqui, tá, gurizada? Então, isso aí, fechou, tá? Um exemplo legal e resolvido, tá? Fica esperto nas questões de vestibular, de Enem, que os caras não te dão o valor de K. Tu tem que saber que está no vácuo, K vale 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado, tá? Valeu, galerinha, até mais. Isso aí.